Finalizei então os meus dois bracinhos e agora eu vou começar a parte da costura de todos os membros do urso. Então, vamos começar pelo corpo e a cabeça. Então, você vai contar 3 voltinhas aqui do focinho, 1, 2, 3, e vai inserir a partir dessa. Essa parte do popozinho, ó, fica pra trás. Então, você vai colocar aqui na terceira linha, contando do focinho até pra baixo, e certifica que tá alinhado aqui nos extremos, tá? Confirmou que tá alinhado nos extremos, agora a gente vai colocar alfinetes para poder segurar essa peça, para que ela não solte enquanto a gente faz a costura. Então, pode colocar vários alfinetes aí ao redor. Para garantir que ela se mexa o mínimo possível, para não ficar torto. Conforme a gente for costurando, a gente vai tirando aos poucos. Conforme a gente for costurando também, a gente vai colocando mais enchimento, tá? Para finalizar entre o corpo e a cabeça. Ainda falta um pouco de enchimento aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem um espaço. Então, a gente vai colocando devagarzinho. Bom, deixa pelo menos esse lado da frente aqui bem preso no alfinete. Pra gente começar a nossa costura. E antes de fechar, a gente vai colocar um enchimento. Então, não se preocupe com isso agora. Lá no finalzinho, a gente vai se preocupar com isso. Tá vendo, ó? Essa parte que faz essa curvinha aqui é onde marca a bunda do ursinho. Então, procura ela, alinhar ela, tá? Agora, nós vamos colocar a nossa linha na agulha de tapeceiro. E vamos começar a costura. Eu coloquei o alfinete bem onde a gente vai começar, vou tirar. Então, agora você vai pegar uma linha da base do bichinho, da base do corpo, e uma alcinha da cabeça. Então, como a linha já está aqui na base do corpo, a primeira que eu vou pegar vai ser uma alcinha da minha cabeça. Então, eu vejo aonde a minha linha do corpo está parando, em qual voltinha da cabeça, eu vou pegar uma alcinha daqui, ó. Pega uma alcinha e puxa. Não precisa puxar com muita força para não deformar. E agora, no corpo, eu vou pegar apenas uma alcinha da frente, ó. Que é a alcinha de fora. Em vez de eu pegar as duas lá de dentro, ó, eu pego somente a de fora. E vou passando com calma, sempre no mesmo, inserindo a agulha no mesmo sentido. Se você começou de assim, começa de assim, então não entra de assim. Agora, eu vou pegar um ponto novamente na cabeça. O mais próximo possível da onde acaba aqui a linha do corpo. Mais uma do corpo, sempre uma só de fora. E vai passando, não tem muito segredo. Vai puxando devagarzinho de um em um. E daí, conforme você for chegando na volta, você vai tirando os alfinetes. Aqui já não vai cair, porque a gente já passou alguns pontinhos, então já não vai se soltar.
Então, vai passando. E quando você puxar aqui, ó, acomoda a sua linha, dá uma empurradinha assim com o dedo médio aqui. Com o dedão. Pra que a linha fique na mesma posição, ó. Olha como a costura fica toda uniforme. Tudo pro mesmo sentido, pro mesmo lado. É só ir passando dessa mesma forma. Pega uma linha do corpo e uma alcinha da cabeça. E vai passando assim até o final. E quando chegar lá no finalzinho, um pouquinho antes da gente finalizar, a gente já vai colocar o restante de enchimento que falta, tá? Então, eu vou continuar aqui a minha sequência e eu já volto com vocês. Só lembra-se de entrar a agulha no mesmo sentido, para que as linhas ela fiquem sempre na mesma ordem, ó. Na mesma sequência, tá vendo? Ficam todas da mesma forma. Vou fazer aqui a minha volta e quando tiver faltando um pouquinho, eu já volto para finalizar com vocês. Finalizei então a minha costura e olha como fica tudo igual, ó. Essa parte daqui, ó, fica toda, tá vendo? Da mesma forma. Agora, deixei um espacinho aqui no final, que é onde eu vou terminar de colocar o enchimento que falta. Então, eu vou colocar mais um pouquinho e vou usar o auxílio de uma tesoura, alguma coisa pontiaguda, pra empurrar o restante do enchimento. Acho que com a tesoura dá certo. Posiciona aqui o enchimento e empurra assim. Até você ver que ficou firme entre o corpo e o pescoço. Vai colocando aos poucos e vai acomodando esse enchimento aqui, ó. Vai acomodando ele aqui com calma, até que não tenha mais espaço para colocar. Ó, tá vendo? Aqui já ficou bem... Só mais um pouquinho. Só pra ele ficar com o pescoço bem firme. E com o tempo, não ir desgastando aqui, não ficar frouxinho. Tá, então aqui já deu, ó. Tá vendo? Já ficou tudo certinho aqui. Então, agora é só eu terminar de fazer a costura aqui até o final da cabeça. Eu continuo seguindo com a linha na mesma direção, ó. Ela fica bem uniforme, ó. A costura fica parecendo a gola de uma blusa mesmo. Então, é só lembrar de seguir sempre na mesma direção. E agora, aqui no final, eu já pego uma linha do corpo, e uma da cabeça, já pra agilizar. Mas, caso você não consiga, faz um por um. Um do corpo e um da cabeça. Aqui, pra agilizar, eu já pego os dois de uma vez. Com o tempo, conforme você for pegando prática, também já começa a fazer isso, que você ganha bastante tempo. E ao final, nós só vamos dar um nozinho e colocar a linha pra dentro da peça e cortar. Esse final aqui, ele é bem chatinho de ser feito. Dá uma puxadinha assim na cabeça, ó, pra trás, pra você ter espaço pra olhar aqui. Cuidado pra não costurar de forma frouxa. Tem que ficar a cabeça rente ao corpo. E aí, vai fazendo isso até o final. Aqui no finalzinho, o espaço da gente trabalhar já começa a ficar mais limitado, né? Começa a ficar mais apertado.
Mas vai com calma aí que dá tudo certo. Aqui no finalzinho, tenta pegar um ponto mais escondidinho, ó. Pra não ficar aparecendo muita costura. O mais escondido lá dentro. E agora que nós chegamos ao final, é só pegar uma... Passa agulha no último pontinho e antes de fechar essa bolinha aqui, ó, antes de puxar toda a linha... Opa, tem mais pra cá. Antes de puxar toda a linha, você vai inserir a sua linha aqui por dentro da bolinha pra fazer um nó. Então, vai inserir a agulha assim, ó. Por dentro da bolinha que fica. E faz um nó. Puxa devagar. Pronto, tem um nozinho. Agora, é só colocar essa linha pra dentro da peça. Sai bem do lado. Coloca dentro da peça e sai lá do outro lado, ó, onde sai com a agulha. Cuidado pra não perder a agulha dentro da peça, tá? Escapar e ficar por lá. Porque depois dá bastante trabalho pra tirar. E agora aqui é só você cortar essa linha que sobrou. Corta essa linha que sobrou e o pedacinho que tá aparecendo aqui, ó, você empurra com a agulha. Pronto. A parte do corpo já tá costurada. Agora, vamos costurar as orelhas. Tô aqui com as minhas duas orelhas. Nós vamos posicionar elas a partir da carreira número 5. Então, você vai contar a partir do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, você vai posicionar aqui. Em cima da quinta carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Posiciona aqui. E aí, você só vai ajustar um pouquinho mais pra frente ou um pouquinho mais pra trás, de acordo com a posição da cabeça. Posiciona assim, ó, na lateral da cabeça. Pra ele ficar mais ou menos aonde vai ficar o braço. A orelha junto com o braço, igual um humano mesmo. Na mesma posição. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. E agora aqui você pode colocar alfinetes. Pode não, deve colocar alfinetes. Que é para essa orelha não se mexer também no momento da costura. Coloca 2 ou mais, o suficiente para realmente não se mover. Coloca na parte da frente e na parte de trás também. Antes de costurar a primeira, já posiciona as duas para ver se vai ficar torto. E depois você começa a costura, para não ter erro. Essa parte daqui, que é onde a gente vai começar, coloca sempre para baixo também. Aí, conta novamente, 1, 2, 3, 4, 5. E posiciona aqui. E agora, você vai alinhar com essa que já está aqui, ó. Ver se a lateral tá certinho também, ó. E alinha com a que já está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. É aqui. Não precisa puxar a orelha. Onde ela ficar, você só posiciona ela certinho assim e coloca. Se preocupa com a primeira carreira que você vai colocar, que é a carreira de número 5. As demais é intuitivo, ó. Tá vendo? Ele já fica da forma certa. Porque as duas são do mesmo tamanho. Pronto. Se quiser costurar mais fechadinha assim, também pode, ó. Dá uma apertadinha assim, né? Mas eu acho que assim, mais abertinha, fica com mais cara de ursinho. Gosto de colocar bastante alfinete pra ter certeza que essa peça não vai escorregar enquanto a gente estiver costurando. Pra não ter nenhum problema. Pronto. E aí, você vai olhar assim de frente, se estão na mesma altura, tá? Olha assim por cima. Confere todos os lados, na lateral,
parte de trás também. Confere tudo. Estando tudo ok, é só começar a parte da costura, da mesma forma que nós fizemos com o corpo. Você vai pegar uma linha do corpo e uma da orelha. Sempre inserindo a agulha na mesma posição. Da mesma forma aqui na orelha, mesmo sendo o mesmo tom de linha, a costura também pode ficar feia caso você não insira a agulha na mesma posição. E agora eu vou começar. Então, você vai inserir a agulha na linha onde termina aqui a orelha, o mais próximo possível para ficar escondidinho. Não coloca na linha de baixo, não. Pode passar aqui na mesma linha. Acha um pontinho assim, ó, embaixo da orelha. E passa por lá, um ou dois, para ficar bem firme. Ó. Quer ver onde eu coloquei? Ó. Embaixo da orelha, para ele já ficar bem escondidinha a nossa costura. E aí, você que sabe se você vai começar fazendo a parte da frente ou se você vai começar fazendo a parte de trás. Só lembrar de posicionar a agulha na mesma direção, com muita calma. Aqui agora, eu entrei com uma no corpo, pegando uma alcinha do corpo. Agora, eu vou pegar uma alcinha da orelha, a alcinha de fora, sempre uma alcinha, nunca duas. Então, passo uma aqui. Não precisa puxar com força, é só pra a linha se amoldar aqui mesmo. Ó. Pego mais outra aqui, o mais rente possível de onde termina a minha orelha. E vou puxando pra ficar alinhado na mesma posição, da mesma forma que a gente fez com o corpo. Se você já tem prática e quiser pegar assim, ó, dessa forma, uma laçadinha na orelha e outra no corpo, você também já ganha tempo. Ó, e tá ficando na mesma posição, ó. A costura tá ficando na mesma posição, porque eu tô sempre inserindo a agulha entrando e saindo no mesmo lugar. Sempre nesse sentido, ó. Começou num sentido, termina nele. Dá super certo, não tem como errar fazendo assim. Pronto, a parte de trás tá feita, tá vendo? E agora eu vou começar a fazer o contorno aqui. Da mesma forma, eu vou pegar uma argolinha da parte de trás, só de fora, né? E agora, aqui embaixo também, mais próximo aqui de onde termina a minha orelha, eu vou pegar aqui nessas duas extremidades, nesse aqui e nesse aqui, onde começa e onde faz a voltinha da orelha, pega dois pontinhos, ó, pra ficar bem mais presinho, tá? Que aí ele não fica nenhum ponto solto voando. Ele fica bem mais encaixadinho a peça, tá vendo? E agora aqui você volta a pegar novamente somente uma alcinha do ponto. Como eu já passei na base, agora eu vou pegar uma da orelha. Uma da orelha e um do corpo, o mais perto possível da base. Essa frente aqui já começa a ficar um pouco mais chatinha. Mas como atrás já tá costurado, você pode apoiar o seu dedo aqui pra baixar pra você ver um pouco os pontos, que atrás já tá bem preso, então não vai soltar. Puxa sem muita força e vai fazendo. Vai passando.
Ó, repara que a costura ela fica sempre na mesma posição, ó. Fica parecendo que a orelha faz parte aqui do corpo. É algo que já foi feito aqui no corpo mesmo. Aqui no finalzinho ele é mais chatinho de pegar alguns pontos. Alguns pontos não ficam muito fáceis da gente pegar. Pronto. E agora aqui na parte de baixo eu faço a mesma coisa. Vou pegar 2 pontinhos para que ele possa ficar bem preso. 2 pontinhos não, 2 laçadinhas no mesmo ponto. É um ponto só, mas as 2 laçadinhas, tá vendo? Pronto. A primeira orelha tá pronta. Ó. Tá vendo? A costura ficou bem bonitinha. Agora aqui, você vai entrar um pontinho. Novamente a mesma coisa. Antes de terminar de puxar a linha, quando tiver uma bolinha assim, coloca a agulha dentro, faz um nozinho. Não precisa puxar com força para não quebrar a linha. E depois é só inserir essa linha lá pra dentro e sair um pouquinho mais longe. E puxar. Aqui faz uma leve forcinha só pro ponto, pra linha entrar dentro da peça. E tá pronto. Se você quiser fazer mais um nozinho aqui atrás da cabeça pra garantir que isso não vai se soltar, porque sempre tem alguém que puxa, né? As partes mais delicadas do bichinho, sempre tem alguém que puxa a orelha, puxa um braço. Faz mais um nozinho aqui atrás. Ele vai ficar preso por 2 pontos, tá? Tanto na orelha quanto um pouquinho depois. E aí é só você entrar com a agulha assim, muito próximo de onde você fez o nó. Sai um pouquinho mais pra frente, nem precisa ser tão longe. Pronto, na puxadinha que o nozinho vai entrar pra dentro do ponto. E aí você já corta. Corta, se ficar alguma rebarba, é só inserir pra dentro da peça novamente. Não ficou nada. Então, fiz uma. É só fazer a mesma coisa na outra orelha. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Pronto, finalizei então a costura das 2 orelhas. E agora vamos costurar os bracinhos e os pés. Então, vamos posicionar os braços dessa forma assim, ó, na mesma linha da orelha. Não tem uma carreirinha certa, nem um local certo, tá? Só posicionar assim, ó, na mesma linha da orelha, tá? Coloca 1 ou 2 alfinetes para segurar bem certinho onde vai ser costurado. Pra ficar bem firme, é só fazer isso dos 2 lados. Aqui também, ó, posiciona mais ou menos na linha da orelha. E aí, é só dar uma olhadinha aqui na frente, se tá tudo proporcional, assim, se tá igual, tá vendo? Se não der, dá uma puxadinha mais pra frente, ou uma empurradinha mais pra trás. Mas o importante é aqui, ele ficar alinhado com a posição da orelha. E também aqui, né? Tem que ficar nos 2 a mesma distância, tá? Feito isso, é só costurar. Da mesma forma que a gente fez com as demais partes. Uma alcinha do braço e outra alcinha do corpo. Aqui é um pouquinho mais difícil de enxergar, porque fica mais apertado entre o braço e o corpo, mas é a mesma coisa. Ó. Pega uma alcinha aqui o mais próximo possível da parte da cabeça. Uma alcinha do corpo e uma do braço. Se você quiser, já pode fazer tudo de uma vez. Aonde der, né? Já vira a agulha e já coloca ela nos 2 pontos de uma vez e já puxa bem rapidinho pra costurar o braço.
Puxa um pouco a cabeça aqui, depois volta ela pro lugar. Não tem problema. Ó. Ó, fiz a costura. Tá vendo? E aqui no finalzinho, a gente vai fazer o mesmo esquema do nozinho. Pega um pontinho assim, ó, mais próximo possível do braço. Bem pertinho mesmo, um do lado. E pode até juntar de novo com o braço, ó, dessa forma, tá vendo? Puxa até ficar quase e faz o nó. Vamos soltar aqui pra ver como ficou. Ó, tá vendo? Costurado. E agora, ao invés de você jogar o braço pra dentro do corpo, joga pra dentro do braço. A linha pra dentro do corpo, joga pra dentro do braço. Pra não ficar frouxo soltando. Joga essa linha assim, ó, pra dentro do braço mesmo. Ó. Cuidado pra agulha não sair aqui atrás. E puxa. E aí é só cortar. É só fazer isso com os dois braços. Vou fazer no meu outro braço e já volto com vocês. Pronto, finalizei então a costura dos dois braços, olha. E agora nós vamos costurar as pernas. As pernas nós vamos costurar assim, bem rente ao braço, para que ele fique dessa forma assim, ó. Encostando aqui na perna, nessa posição. E aqui, na altura de baixo, eu vou deixar numa altura onde ele não vai encostar necessariamente assim no chão, para que ele não fique balançando. Ele tem que ficar em pé assim sozinho, ó. E o pezinho não pode atrapalhar isso. Então, a gente vai colocar o pezinho assim, ó. Batendo aqui no braço e um pouquinho pra cima. Então, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ele não vai ficar de uma forma que vai encostar no chão. Você vai colocar aqui, o urso vai ficar de pé sem que o pezinho tenha contato com o chão, mas vai ficar parecendo que ele estará no chão. Ó. Tá vendo? Ele fica muito próximo aqui do... Então, coloca aqui e posiciona ele dessa forma, assim, ó, rente com o braço. E aí, você já pode colocar os alfinetes para segurar. Aqui eu sugiro que você coloque bastante alfinete na volta toda, para não entortar, porque senão fica feio. Então, colocar alfinete na volta toda é melhor prevenir, né? Do que estragar a peça no meio da costura. Coloca bastante alfinete toda a volta. Vê se você posicionou certinho de forma correta. Se posicionar errado, é só tirar todos os alfinetes e colocar de volta. É importante que esteja tudo da forma certa. Depois que você colocar o segundo braço, segundo pezinho, você confere se eles estão na mesma altura, na mesma posição. Ó, tem que ser mais ou menos assim, tá vendo? Eu vou posicionar aqui e vou dar uma olhada se tá certo ou não. O pezinho, ele tem esse formato aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ó, fica pra cima. Vou até conferir se eu coloquei do outro certo, que eu não reparei do outro. Mas eu acho que tá certo sim. Já é meio intuitivo. Então, ó. Tá vendo? O braço tem que passar aqui, batendo na perna. E aqui não pode ficar encostando no chão. Então, vou posicionar aqui o segundo pezinho e eu vou conferir se tá certo. Está os dois alinhados da mesma forma. Eu acredito que já tá ok, mas vamos conferir. Vamos ver? Ó, quando você coloca assim, ele fica em pezinho e os bracinhos tem que bater assim raspar assim na perna. Como se ele tivesse sentadinho com a mão abaixada. Tá vendo?
Coloca ele assim, em pezinho na mesa, vai de longe, olha se as pernas estão no mesmo ângulo. Acho que essa minha aqui dá pra puxar um pouco mais pra cá. Então, eu vou tirar aqui os alfinetes e vou reposicionar. Vai de longe, que de longe dá pra enxergar melhor se tem alguma coisa torta, se os dois estão na mesma proporção. De perto, às vezes, a gente não enxerga muito bem. Mas quando você olha de longe, você vê, "Ih, coloquei torto." Então, coloca ele em cima da mesa, vê se os pezinhos estão na mesma posição. Dá uma conferida aí. Agora, eu acho que foi. Ó, tá vendo? Agora ele tá proporcional. Ó. É assim que ele tem que ficar. E aí, quando você colocar ele em pezinho assim, quando você olhar de longe, ele tem que estar bonitinho assim, sentadinho. Os dois na mesma posição. Agora, acho que foi, tá vendo? Não pode estar encostando aqui no chão esse daqui, porque ele tem que ficar em pé sozinho. Se você costurar mais pra baixo esse pezinho, ou ele fica penso pro lado, pro outro, ou ele não fica em pé sozinho. Então, costura com ele quase alcançando no chão. E aí, aqui vai ser a mesma coisa do restante do corpo. Vai costurando devagar, pegando uma voltinha do corpo e uma voltinha do pé. Uma alcinha do corpo e uma alcinha do pé. Coloquei um pouquinho de enchimento aqui nesse pé também, pra ele ficar firme. Pode colocar enchimento até o limite, que é pra ele ficar bem firme. Nos braços não precisa de enchimento. Já havia falado, né? Mas no pé tem que colocar enchimento sim. Ó. Agora, a gente vai costurando devagarzinho. Costura 1 ou 2 pontinhos, até 3, e vai sempre olhando se ainda está alinhado os seus pés, porque dependendo de como for feita a costura, ele facilmente pode ir sendo costurado torto, ele vai desalinhando. Então, faz 1 ou 2 pontinhos, uns 3 pontinhos, e depois volta lá para olhar. Vai sempre conferindo. Essa parte aqui é importante, não fazer direto. Porque aí, se você errar, dá tempo de desmanchar. Então, eu vou lá e coloco ele assim em pezinho e confiro. Se fez alguma coisinha torta, desmanche e faz de novo. E vai com cuidado, procura não apertar o pé aqui. Eu tô segurando aqui, mas tô segurando sem força, pra não apertar, pra não deslocar. Se você conseguir não apoiar no pé, já é um bom começo. E vai fazendo assim até chegar lá no final. Essa parte aqui é a mais chata de se fazer, né? Se errou aqui, você vai errar o boneco todo. Ele vai ficar todo desproporcional, todo torto. Então, vai ó, com calma, faz um pouquinho, põe ele assim em pé de novo. Se saiu do lugar, reposiciona e vai fazendo. Então, não tem muito segredo, a costura é isso. Uma alcinha do pé, outra alcinha do corpo. Vai fazendo até o final. Vou fazer aqui nos meus 2 pezinhos e já volto com vocês. Pronto, finalizei então a costura das pernas, olha que fofura, tá vendo, ó? A bundinha. E agora ele já fica de pé sozinho, ó, tá? Então, provavelmente, quando você terminou, não ficou apertando muito assim pra fazer a costura, dá uma ajeitada nele, aperta aqui embaixo pra ele já ficar mais retinho, tá vendo? Dá uma ajeitada nele com a mão, tá? Mas a ideia é que ele fique assim em pé sozinho, ó. Tá vendo? O pé, ele não chega a ficar no chão, ele fica pra cima, tá vendo, ó? Algumas linhas pra cima, não tem uma linha certa, mas
Tá vendo? Você põe e ele fica em pé sozinho. Depois eu vou colocar a foto dele. Tá vendo? Agora vamos fazer uma sobrancelha pra ele não ficar assim com a cara pelada. Então, um pedacinho de fio já resolve. A gente vai entrar aqui, ó. Uma linha acima do olho e 2 pontinhos pro lado. E vamos sair aqui em cima, ó. Pode ser aqui mesmo, ó. Uma, duas, três, 4 linhas pra cima do olho e mais ou menos também 2 pontinhos, tá? Então, uma linha acima do olho com 2 pontinhos pro lado e 4 linhas acima dos olhos com mais ou menos 2 pontinhos também de distância. Tá vendo? Ou se você quiser, pode fazer uma sobrancelha menor. Vamos fazer menor, porque ele é bem pequenininho. Vai entrar aqui também no mesmo lugar e entra aqui mais perto, ó. Vamos colocar na segunda linha acima do olho. Ó. Já fica melhor, né? Então, a gente amarra. Coloca a linha assim, ó. Amarra ela aqui pro lado. Amarra ela aqui, ó. Até ficar bem rente a pele aqui. Dá 2 nozinhos. Não precisa apertar. Só para ele ficar rente ao olho, sem folga. Se alguém puxar, ele não sair. Agora, a gente vem com a ponta de trás da agulha de tapeceira e coloca esse nó pra dentro da peça, ó. Passa esse nó lá pra dentro. É um pouquinho difícil, um pouquinho chatinho, mas uma hora ele vai. Vai empurrando até que ele entra. Acho que tá indo. Não foi. Deixa eu ver se ele tá na mesma casinha ou não. Tá. As duas linhas tem que estar no mesmo buraco. Ele é bem chatinho de colocá-la. Não foi, gente. Vamos tentar com outra coisa. Com a ponta da agulha de crochê mesmo, que é um pouco maior. Agora foi. Pronto, agora entrou. Aí, dá mais uma empurradinha com a agulha de tapeceiro. E já pode cortar aqui as pontas, ó. Corta aqui bem rente. E termina de colocar pra dentro da peça o restante das linhas que ficaram aqui, ó. Tá vendo? Agora é só dar uma afrouxadinha assim, ó, de leve. Pronto, já tem uma sobrancelha pronta. Se você quiser fazer de marrom escuro, ou marrom um pouquinho mais claro, também pode fazer. Vou fazer de preto pra dar um destaque mesmo, mas pode ser também de um marronzinho um pouquinho mais escuro. Agora, fazendo do outro lado. E do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Pega uma linha acima do olho, conta 2 casinhas pro lado e entra com a agulha. Uma linha acima do olho, conta 2 casinhas pro lado, ó. Uma linha acima do olho, conta 2 pontinhos pro lado e entra com a agulha. E depois, 2 linhas pra cima, 1, 2, com mais ou menos 2 pontos de distância. Daqui pra lá, tá? Daqui pra dentro. Então, a gente vai entrar mais ou menos aqui, ó. Aí, ele tem que ficar nessa mesma linha que essa outra sobrancelha, tá vendo? O começo dessa outra.
Não vai entrar na linha de cima não, senão ele fica com a sobrancelha torta, como se estivesse pensativo. Pronto. Tá vendo? E aí ele fica com a mesma expressão. E aqui desse outro lado você vai fazer a mesma coisa, amarra 2 nozinhos. Eu dou 2 nozinhos pra garantir. Sempre tem aquela pessoa que puxa, né? Aperta 2 nozinhos e coloca pra dentro da peça. E depois corta a linha. Como aquela hora não deu certo, eu já vou vir logo com a agulha de crochê. Pronto, já foi de primeira. Foi de primeira. Ajeita mais um pouquinho. E corta. Corta esse restante que sobrou aqui também. Aí empurra pra lá. Vamos, linha, pelo amor de Cristo. Agora foi. Ó. Ficou só uma rebarbinha aqui. Aí puxa aqui, ajeita. Pronto, agora ele já tem uma expressãozinha, tá? Se você quiser que ele fique com cara de nervosinho, é só colocar a sobrancelha daqui pra cima. Ele fica com cara de bravinho. Pronto. E tá pronto o seu ursinho, é só você colocar aí em pezinho na prateleira, na estante, fica uma gracinha. Pessoal, então no vídeo de hoje foi isso. Se você já gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no meu canal para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.